aí galera, tudo bem? Voltando para aquela aula de termo que a gente deixou um pedacinho faltando, que era escalas termométricas. Dei aquela pausa para você fazer aquele lanchinho e voltar com toda a disposição. Vamos nessa? Vamos lá. A gente definiu o que é temperatura, né? Ok. Mas entre definir o que é temperatura e conseguir medir a temperatura é um salto gigantesco. Você certamente consegue medir temperatura com o tato, mas nós temos um problema com o tato. O tato não mede de fato a temperatura, não consegue atribuir um valor à temperatura. O tato compara a temperatura. Se você encostar em algo que está na temperatura maior que a da sua mão, você vai sentir aquele objeto quente e vai dizer, putz, isso aqui está muito quente. Se você toca num objeto mais frio, ok, a temperatura menor que a da sua mão, então você vai considerar aquele objeto como um objeto frio. Agora, a gente usa o tato até mesmo para medir se a pessoa está com febre, né? Quantas vezes a sua mãe não colocou o lábio na sua testa e falou, minha filha, você está com febre, vamos lá tomar um remedinho. Pois é, e se sua mãe tivesse com febre também? E aí? Você com febre ou sua mãe com febre? Ela ia colocar o lábio na sua testa, o lábio dela ia estar na mesma temperatura que a sua testa. Ah, não, filha, tudo bem, você não está com febre não. Daí você morre no dia seguinte, né? Isso não é legal. Então o tato, quando a gente fala em tato para temperatura, ele só serve como comparação. Ele não consegue definir a temperatura, ele não consegue medir a temperatura, ele compara o quente com o frio com o quente, mas ele não mede. O Galileu, ele montou um termômetrozinho, ele bolou um termômetrozinho para tentar medir essa temperatura. E o que ele fez? Ele pegou um vidro em formato de U, colocou uma esfera aqui, simplesmente para armazenar uma quantidade de ar aqui dentro, e encheu isso aqui com um líquido que pudesse se expandir e comprimir mais rapidamente. Ele escolheu o álcool. O álcool também é leve, né? Então ele conseguiria subir por esse tubo um pouco mais fácil. Basicamente, o que era esse termômetro do Galileu? Aqui eu tinha ar, né? E para medir a temperatura das coisas, ele colocava a coisa em contato com esse ar aqui, com esse tubo, né? Ia medir febre, pegava e colocava isso aqui debaixo do braço para saber se estava com febre. Esse ar ia ficar mais quente, ele ia ocupar um maior volume, né? Essas moléculas vão ficar mais agitadas e ocupar um maior volume dentro desse tubo. E o único lugar para onde elas têm para sair é empurrar essa coluna de álcool para baixo. Exercer uma pressão, exercer uma força para baixo, empurrar essa coluna e jogar essa coluna para cima. À medida que a coluna de álcool subisse do lado de cá, né? Certamente ao subir aqui ela iria diminuir aqui um pouco, não vai dar para apagar, mas ela iria diminuir um tanto aqui, ó. O tanto que diminuísse aqui, subiria aqui. E ele falaria, ó, depois que a coluna de álcool subir 2 centímetros, pode desligar o fogo e coar o café, que tá legal a água. Só que esse termômetro do Galileu tem um problema seríssimo. Se ele usasse isso para medir temperaturas num experimento, por exemplo, ele tem um experimento que é controladíssimo. A água tem que atingir 2 centímetros de temperatura e aí pode fazer o experimento. Se ele escrevesse isso e enviasse para um amigo dele que morasse numa altitude diferente, teríamos um problema. Porque o tanto que essa água sobe depende da pressão atmosférica que tem ao redor dela. Essa pressão atmosférica ela pode exercer mais ou menos força nessa coluna d'água e pode fazer com que essa água suba mais ou menos. Então, para uma mesma temperatura aqui, esse álcool subiria níveis diferentes para diferentes pressões atmosféricas. Então não era um termômetro muito adequado. A história vai seguindo e aí encontramos um metal líquido, né? Que é o mercúrio. A temperatura ambiente ele é líquido. Então vamos usar esse mercúrio para construir um termômetro. E aí se construiu um termômetro fechado, ok? E aí a gente consegue tirar a influência da pressão atmosférica. Ele está fechado, dentro dele eu tenho só mercúrio, um ambiente a vácuo, mas eu não tenho influência da atmosfera a mais. Não é um problema a atmosfera, a pressão atmosférica. Então, a partir desse descobrimento, agora ainda temos um problema. Como que eu faço para padronizar essa escala? Como é que eu faço para calibrar o meu instrumento? Como é que eu calibro o termômetro à base de mercúrio? Bom, um cara que desenvolveu um trabalho bem bacana sobre isso foi o Fahrenheit. O Fahrenheit, uma das pesquisas dele, ele percebeu que a água, na sua mudança de fase, seja do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ela não aumentava a sua temperatura, a temperatura estabilizava. O que significa o seguinte, você está lá, põe a água no fogo, põe um termômetro de mercúrio, liga o fogo, a água vai absorvendo energia daquele fogo, né? A combustão está acontecendo ali, está liberando energia, a água está absorvendo aquela energia e o termômetro está acusando esse aumento de energia na água. Legal.
O termômetro vai subindo, você está lá acompanhando o experimento, de repente aquela coluna de mercúrio, que acusa que a temperatura está subindo na água, para de subir. E fica levemente oscilando ali, uma pequena oscilação que não é bem perceptível, aquela oscilação. E aí o cara fala, meu, para onde está indo toda a energia desse fogo que eu estou dando para a água? Aí o cara aumenta o fogo violentamente e nada do termômetro subir. O que ele conclui? Durante a passagem do líquido para o gasoso, eu não tenho variação de temperatura, a temperatura se estabiliza. E o mesmo se verifica quando a água passa do sólido para o líquido. Fahrenheit publica esse trabalho, divulga isso na comunidade científica e, infelizmente, não faz nada com isso. Quem faz algo com isso é o Celsius. Ele pega esses dois pontos fixos e fala, bom, é justamente esses pontos fixos que eu vou usar para calibrar o meu instrumento. Pega o instrumento, coloca numa água misturada com gelo. Espera a coluna de mercúrio descer até parar de descer, até estabilizar. Põe lá o valor 0. Ele escolheu 0. Não fomos nós, vamos ter que usar 0 daqui por diante. Pega o mesmo termômetro, põe na água e deixa ferver para fazer aquele cafezinho gostoso. A água vai subir, a temperatura vai subindo, a coluna de mercúrio vai subindo, vai chegar uma hora que vai estabilizar. Estabilizou, ele marcou 100. Claro que tudo isso eu estou falando, né? Valores ao nível do mar. Pressão atmosférica de 1 atm. Para qualquer outro valor de atmosfera diferente de 1 atm, esses valores não vão bater, ok? Então, para a escala do Celsius, o ponto de fusão da água é 0. Para o ponto de ebulição da água, quando a água está passando do líquido para o vapor, esse valor é 100. Bom, mas o Fahrenheit não ficou atrás, fez a escala dele. Só que o Fahrenheit tinha uma amizade com um médico. E aí ele acabou usando um pouco dessa sua história de vida para criar a escala dele. E o que ele fez? Ele pegou a esposa dele, colocou o termômetro debaixo do braço da esposa dele, e a hora que o termômetro estabilizou, ele atribuiu o valor de 100. Então, 100 na escala do Fahrenheit significa alguém num estado normal de temperatura. Aparentemente a esposa dele estava um pouco febril naquele dia, então a temperatura não bate muito bem. Mas Fahrenheit coloca 100 graus Fahrenheit para a temperatura corpórea de um ser humano, uma temperatura normal do ser humano. Bom, se 100 na escala Celsius, na escala Fahrenheit, se 100 graus na escala Fahrenheit significa a temperatura do corpo humano, imagina a água fervendo. Pois é, a água fervendo é 212 graus Fahrenheit. E para a água congelando, né, para a água na passagem do líquido para o gelo, ou do gelo para o líquido, né, nessa mudança de fase chamada fusão, a escala Fahrenheit é 32. Beleza? Vamos falar da escala Kelvin agora, vamos lá. A escala Kelvin é o seguinte, o Lord Kelvin ficou curioso em descobrir se existia alguma temperatura, se existia um limite inferior de temperatura, se ele podia resfriar indefinidamente um corpo. Haveria um limite? Não haveria um limite? Bom, ele começou a fazer uns testes com gases e ele projetou que, à medida que ele fosse resfriando os gases, o volume ocupado por esse gás deveria tender a 0, porque se eles estão mais frios, eles ocupam, né, se movimentam menos e ocupam um volume menor. E ele projetou qual seria a temperatura que faria com que esse gás praticamente sumisse, praticamente não ocupasse nenhum volume mais. Essa projeção fez com que a temperatura, a menor temperatura que um corpo poderia ter, seria de menos 273 graus Celsius. O valor aproximado, vamos arredondar esse valor, não é exatamente esse, mas nós vamos usar esse. Então quer dizer que menos 273 graus Celsius seria então a menor temperatura registrada pela natureza, seria um limite do universo. Bom, menos 273 aqui, ele simplesmente fez isso daqui, ó. Menos 273, ele veio aqui e chamou esse valor de 0, para criar uma escala que não permitisse valores negativos. Por isso que a escala Kelvin muitas vezes é chamada de escala absoluta. Ela não possui valores negativos. Bom, e aí ele padronizou, ele quis deixar muito próximo da escala Celsius, então colocou 0 aqui, essa seria a temperatura de ponto de fusão e 100 graus acima disso, a temperatura de ebulição. Beleza? Bom, próximo passo nosso, que eu vou dar uma limpada na lousa, é como é que eu transformo uma escala na outra? Como é que eu mudo? Né? Essa escala Celsius ela é usada praticamente no mundo inteiro.
Escala Fahrenheit, países de origem inglesa. Legal. Escala Kelvin, comunidade científica. Preciso usar essa escala para certas resoluções, os artigos publicados precisam estar em Kelvin. Então eu preciso saber, né, andar, perambular entre essas três escalas. Então eu vou apagar a lousa, já volto e a gente continua para transformar essas escalas aqui. Abraço. Pronto, galera, já limpei a lousa, um pedacinho dela só porque eu quis manter as escalas aqui desenhadas bonitinhas, ok? Então agora vamos imaginar que você tem esses 3 termômetros em mãos. Foi lá, comprou os 3 termômetros, numa lojinha de 99 qualquer, você vai achar esses bons termômetros disso. Legal, pegou os 3 termômetros, colocou eles na mesma tigela com a água numa certa temperatura, não importa, temperatura ambiente, vamos colocar 25 graus Celsius ou 25 graus Fahrenheit. Bom, para nós, a água a temperatura ambiente seria 25 graus Celsius, correto? Colocamos os 3 termômetros nessa bacia com água. Tanto o termômetro que você comprou na escala Celsius, o da escala Fahrenheit e da escala Kelvin. E aí, por alguma coisa misteriosa, você nem sabia se era água aquilo mesmo, todas as marcações da escala Celsius, da escala Fahrenheit e da escala Kelvin sumiram. Falei para você não comprar no 99, né, cara? Sumiu tudo. E aí, o que acontece? Os termômetros subiram até um certo nível aqui, né? Todos eles atingiram uma certa altura. O mercúrio expandiu igualmente nos 3 termômetros. Então tá aqui, ó. Né? Todos os termômetros estão indicando a mesma temperatura, mas não estão indicando os mesmos valores, porque eles foram criados a partir de valores completamente diferentes. Mas o nível de mercúrio em cada termômetro é o mesmo. Bom, se a gente quiser comparar essas temperaturas, nós vamos comparar esse tamanho com esse tamanho e com esse tamanho. Nós vamos criar comparações de tamanho entre as escalas. Basicamente, você pode pensar que você está fazendo um teorema de Thales aqui. Depois você dá uma olhada na aula da matemática, você vai entender o que eu estou falando. Mas aqui é um teorema de Thales. Você vai ver, olha só. Então, nós vamos comparar esse tamanho com esse tamanho com esse tamanho. E para juntar de fato os valores do termômetro, para não só comparar esses tamanhos, porque não daria certo pelo teorema de Thales, nós temos que pegar um outro intervalo de comparação. E aí eu vou usar esse comparado com esse e comparado com esse, ok? Nós estamos falando de tamanho, não é isso? Então, veja, o tamanho laranja aqui, vermelho, não sei que cor está aparecendo aí direito, esse tamanho laranja vai do 0 ao 100. Ora, se uma coisa vai do 0 ao 100, como é que eu acho o tamanho disso? Eu pego o valor aqui de cima e tiro daqui de baixo, ok? Para saber esse intervalo, para saber esse tamanho. Então vamos fazer aqui, ó. No intervalo dos Celsius, no termômetro do Celsius, eu tenho, ó, 100 menos 0. E eu vou comparar isso com o do Fahrenheit, que, ó, vai do 32 ao 212. Então, do 32 ao 212, eu faço 212 menos 32. 212 menos 32. Agora eu vou comparar com o Kelvin, escala Kelvin, ó. Vai de 273 a 373. Então eu faço 373 menos 273. 373 menos 273. Ok? Agora vamos fazer a comparação com a escala menorzinha aqui, ó, com esse tamanho pequenininho. Vamos lá. Olha lá. De 0 a, sei lá, temperatura TC, né? Vamos chamar de temperatura de graus Celsius. De 32 a TF, temperatura em Fahrenheit. De 273 até TK, temperatura em Kelvin. Beleza? Então vamos lá. Ó. Lembra da regra. De 0 até TC, eu tenho que fazer TC menos 0. Olha lá. Para cá, para o Celsius, TC menos 0. Ó, aqui no Fahrenheit, TF menos 0. Mentira, menos 32, né? Olha lá. E no Kelvin, TK menos 273. Ok? Então perceba que com esse jeitinho de você comparar as escalas, você resolve qualquer problema, qualquer mudança, qualquer valor que você tenha na escala Celsius, você descobre na escala Fahrenheit ou Kelvin. Quer ver? É só a gente pegar essa comparação aqui, por exemplo, ó, e resolver um pouquinho. Olha só, 100 menos 0 eu posso colocar como 100. TC menos 0, pode deixar TC mesmo.
212 menos 32 é 180. E TF menos 32 não tem o que fazer. Vai ficar TF menos 32. Dá para mexer um pouco mais? Dá para mexer um pouquinho mais e deixar numa formulinha, num jeitinho de fazer melhor. Olha só. Corta esse zero com esse. Ok? E vamos multiplicar em cruz. Vai ficar 10 vezes TF menos 32 igualzinho a 18 vezes TC. 10 e 18, vamos dividir por 2. Acho que é bacana dividir por 2. Ó. 5, dividir por 2 dos dois lados, né? 5TF menos 32 é igual a 9TC. Legal. Podemos deixar assim? Podemos deixar assim. Podemos deixar mais confortável essa equação? Podemos, né? A gente pode dizer que a temperatura, isolar ele, né? Jogar o 9 para lá, dizer que, ó, 5 dividido por 9, TF menos 32 é igual a TC. Ok? Eu crio um jeitinho de transformar uma escala na outra. Agora, aviso importante, aviso os navegantes, já que vocês estão navegando na web para ver esse vídeo. Ó, só vale para transformar a escala Celsius em Fahrenheit, ou Fahrenheit em Celsius. Se você criou o seu termômetro, na hora que apagou tudo aqui, você foi lá e colocou os valores que você quis, já não adianta. Isso aqui é para transformar Celsius em Fahrenheit. Se você criou a sua escala, não dá para usar essa formulinha. Se você criou a sua escala, então você escolheu esses valores aqui, né? O de ponto de fusão e o de ponto de ebulição. Escolheu aqui o ponto de ebulição e escolheu o ponto de fusão. Você escolheu, sei lá, a gente poderia ter escolhido aqui 11 e 24. Ora, que números interessantes, né? 11 é um atrás do outro e 24 você já sabe qual é. Escolhi 11 e 24. Criei a minha escala. Pronto. Então eu comparo a minha escala com a do Fahrenheit. De que jeito? Desse jeito que a gente acabou de ver. Então esse jeitinho de comparar tamanhos, eu resolvo qualquer tipo de problema de transformação de escala termométrica. Se você quiser guardar essa equação, vale a pena. Acha um espaçozinho no seu cérebro e guarda essa equação que pode resolver a equação mais rapidamente, a transformação mais rapidamente. Só mais um detalhe, olha só. A escala Kelvin, ela tem entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela tem um intervalo de 100 graus. É como se eu pegasse esse tamanho e dividisse em 100 risquinhos. Cada risquinho significa o aumento de 1 grau de temperatura. A escala Celsius também, de 0 a 100. Se eu dividir isso aqui em 100 risquinhos, cada risquinho vale 1 grau. Se eu passar do primeiro risquinho, que é o 0, para o segundo, aumentou 1 grau de temperatura. Se eu passar do primeiro risquinho, do 273, para o 373, também aquele corpo aumentou 1 grau de temperatura. Faz isso na escala Fahrenheit para você ver. Ó, do 32 ao 212. Divide isso em 100 risquinhos. Quanto é que vai valer cada um risquinho? Do 32 até o 212, tem 180 graus de intervalo de temperatura, ok? Se você colocar isso aqui e dividir em 100 risquinhos, cada risquinho vai valer 1,8 graus. Então, olha só. Se eu subir um risquinho aqui e um risquinho aqui, eu não subi a mesma temperatura. Um risquinho aqui sobe 1 grau, um risquinho aqui sobe 1,8 graus. Isso dá uma diferença, né? Você não pode falar que o aumento de 1 grau na escala Celsius é equivalente a 1 grau na escala Fahrenheit. É mentira. Então o que você vai ter que fazer é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui mesmo, ó. Se você variar 1 grau na escala Celsius, também terá variado, vamos colocar equivalente, ó, a variação de 1 Kelvin. Porque as escalas estão conversando uma com a outra, ó. Aqui tem uns 100 graus de intervalo aqui também. Mas isso vai significar uma variação de 1,8 Fahrenheit. Galerinha, isso é importante, hein, meu? Olha só, a variação de 1 grau Celsius significa a variação de 1 Kelvin, que significa a variação de 1,8 Fahrenheit. Veja bem, eu não estou dizendo que 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin, nem que isso é igual a 1,8 Fahrenheit. Eu não estou comparando
temperaturas, eu estou comparando variações de temperatura, é completamente diferente isso. Quer ver um exemplo? Você pega um lugar em que é dito, no exercício, é dito que numa região a amplitude térmica foi de 40 graus Celsius, legal? O que é amplitude térmica? É a diferença entre a menor temperatura registrada e a maior temperatura registrada. Isso é amplitude térmica. Então, essa variação de temperatura naquela região foi de 40 graus Celsius. Aí a pergunta é o seguinte, quanto vale essa variação de temperatura se fosse medido na escala Fahrenheit? E aí você vai todo alegre resolver, porque você acabou de aprender isso, vai alegre resolver e vem aqui no termômetro e marca aqui, ó, 40. E aí você vem aqui e marca X, com o intuito de calcular qual é esse X, né? Você vai fazer aquela regrinha de Tales que eu mostrei. Ora, mas o exercício não te perguntou quanto valeria 40 graus Celsius na escala Fahrenheit. Ele te perguntou quanto seria a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Se num lugar variou 40 Celsius, essa variação vale quanto na escala Fahrenheit? Essa foi a pergunta. E ele não te perguntou qual é a temperatura. Se você fizesse essa conta daria 104 graus Fahrenheit. E essa não é a resposta. Por quê? Daqui para cá, olha só, variou 40. Você acertou, variou 40. Mas olha só, daqui para cá, variou 104? Não. Daqui para cá, variou 104 menos 32. E se você vai secão nessa resposta aqui, com certeza vai ter essa alternativa lá, porque os caras do vestibular são bem sacanas, meu. Vai ter essa alternativa. Você se errou, né? Você se lascou, né? Então, olha só, não pode, não vamos fazer desse jeito. Se o cara falar para você que a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius, você vem aqui, ó, sofreu uma variação de 40 graus Celsius. Quanto vale essa variação na escala Fahrenheit? Vale X, né? Então você vem e resolve em cruz aqui, ó, multiplica em cruz, vai ficar X vezes 1 e vai ficar 1,8 vezes 40. Aí você acertou a resposta, ok? Não vamos confundir variação de temperatura com valor de temperatura. Senão vai errar a questão de bobeira. Isso aqui é muito simplão, muito facinho para você tropeçar e errar e perder uma questão à toa. Legal? Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Volta o vídeo, vê com calma, pausa, faça suas anotações. É importante anotar, não fica só vendo não. Trabalha também, faça as anotações, reveja, assista de novo, vê com um amigo, tira a dúvida e depois vem para a aula para a gente fazer exercício e trabalhar bem legal esse conteúdo. Fechou? Legal, galera. Até a próxima aula. Tamo aí. Abraço.